noite, gostaria de deixar uma passagem para os amados, para a meditação, que está lá em Lucas 7, capítulo 11 a seguir, que diz assim: Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos, e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Quero deixar essa passagem para você meditar nesta noite. Aqui nós vimos Jesus entrando na cidade de Naim. E ele, quando entra nessa cidade, ele se depara com o enterro. E nesse enterro ele observa uma pessoa que é a viúva. E logo quando ele observa esta viúva, ele se compadece dela, porque vira Jesus o sofrimento daquela mulher. E logo ele para o enterro, o cortejo, e toca naquele homem e ordena que ele levante, que ele ressuscite, que ele volte à vida. O que nós podemos tirar desta passagem bíblica para a nossa meditação nesta noite? Jesus é aquele que restitui a vida, que restitui aquilo que já tinha se perdido. Porque aquela mulher estava indo enterrar seu único filho. E de repente ela se encontra com Jesus. Um encontro que vai transformar, mudar a vida dela. E quando ela se encontra com Jesus, o mestre percebe o sofrimento daquela mulher e restitui a ela aquilo que ela tinha perdido, que era seu único filho. O que eu quero dizer para você nesta noite? Que Deus vai restituir para você aquilo que você perdeu. Talvez você esteja nesta noite pensando em muitas coisas, pensando em sua vida, pensando naquilo que você deixou para trás, pensando nos seus problemas, pensando na sua família, pensando até mesmo em se matar, em tirar sua própria vida. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que esta não é a solução. A solução é você se encontrar com Cristo. É você se bater de frente com Ele. É você ter um encontro que possa transformar a sua vida. Mas quando eu digo transformar, eu não estou falando transformação de matéria, transformação material, porque ultimamente temos visto Cristo como aquele que traz as riquezas, aquele que traz a casa, aquele que traz o carro, aquele que traz uma conta bancária recheada. Esse não é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia, sim, traz vida e vida com abundância.
Ele tira o pecado, ele tira a doença, ele restitui o caído, aquele que já a sociedade já não dava crédito. Ele traz, limpa, purifica e mostra à sociedade que ela estava enganada. Ele é aquele que traz e restitui a saúde daquele que já está desenganado pela medicina. Esta mulher perdera seu único filho. Talvez era aquele que ajudava ela dentro de casa. Era aquele que era o provedor, porque a passagem não diz que aquela mulher tinha outro filho, mas diz que ela era viúva, já não tinha mais o seu esposo. Então eu penso que aquele menino era o provedor, aquele homem era o provedor da sua família, era o provedor da casa. E a palavra diz que Jesus caminhava até a cidade de Naim. E na porta da cidade, ele se depara com esse cortejo. Ele se depara com esta mulher em pranto e chorando. E ele diz: não chores. E vai até o defunto, o moribundo, e ressuscita aquele rapaz. E restitui a sua mãe. Talvez nesta noite você esteja chorando, porque perdeu algo importante, porque passou por um dia atribulado, porque deixou de viver algo que você tanto queria. Eu quero dizer para você, Cristo é aquele que restitui. Cristo é aquele que salva, é aquele que liberta. Hoje nós vimos muito em falar em religião. Eu não estou aqui para falar de religião. Eu não estou aqui para falar de placa de igreja. Mas estou aqui para falar de um homem chamado Jesus, que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu estou falando de um homem que transformou e mudou o rumo da nossa história, em antes e depois dele. Muitos já se levantaram nesta terra, já prometeram tantas coisas, mas descer à sepultura, e hoje você pode ir no seu sepulcro ou no cemitério, que vai estar lá: aqui jaz fulano de tal. Mas se você for no túmulo de Cristo, vai estar escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. E esse Cristo ressurreto, ele quer somente mudar a história da sua vida. Ele quer trazer à existência aquilo que já está morto em sua vida. A paz que já não existe mais, a alegria que já não existe mais, o perdão que já não existe mais, a vontade de viver que já não existe mais. Deixe Cristo trazer vida para você. Dê uma oportunidade a você mesmo de conhecer esse Jesus. Não esse Jesus crucificado, que muitos carregam o crucifixo no pescoço, mas um Jesus ressurreto, que morreu para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Um Cristo que a Bíblia relata que teve uma vida intensa, um amor intenso, um amor por mim e por você. Porque ele mesmo diz que ninguém tem amor tão grande de dar a sua própria vida pelos seus amigos. E Jesus fez isso. A Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda até o matadouro.
e não abriu sua boca. Ele foi moído e foi transpassado por minha e por suas transgressões. O castigo que hoje nos traz a paz está sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deixe Cristo sarar você nesta noite. Abandone essa ideia de morte. Abandone essa ideia de suicídio. Clame a Cristo e Ele ressurgirá na sua vida. E Ele ressuscitará os seus sonhos, a sua vida e os seus ideais. Deixe Cristo transformar você. Que a paz que excede todo entendimento, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Boa noite.